Que daí ele sabe, bom, eu perco aqui, mas eu sou bom em outra área. Coisa. Exatamente, mas essa questão de comparação realmente é terrível, pô. Eu fico pensando, tô muito bem dentro do meu nicho, né? Mas se eu fosse ficar me comparando com o Thiago, mas o Thiago tem 5 milhões de seguidores, eu, pobre menino rico, tenho 1 milhão. Pelo amor de Deus, né? Uhum. Você nunca pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você. A comparação acaba sendo a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Você está destruindo cada sonho seu quando você começa a olhar para os outros que não tem nada a ver contigo, não tem o mesmo propósito, não teve o mesmo ponto de partida. E é o que leva muita gente a se endividar. Com certeza. Porque ela quer dar aquele passo muito maior do que a perna dela, porque ela diz, como que eu vou ficar para trás? Como assim, né? Então, tem tudo a ver isso que você está falando de comportamento, porque a pessoa não dá o passo conforme o tamanho do orçamento. Ela vai se comparar com os outros, ela vai achar que ela está no lugar errado. Eu tinha que estar lá, sendo que eu estou aqui, então vou dar um jeito de chegar onde eu tinha que estar. E voltando ao assunto da minha história, aí eu liguei pra Jennifer, cara, vamos casar e tal, tô apaixonado e tal, vamos casar. Aí marcamos o casamento. Festão? Festão do nosso nível, né, de subúrbio e tal. Eu acho que a gente gastou na festa toda R$8.000, que na época era uma fortuna pra gente, e hoje a gente não consegue nem publicar as fotos de tamanho nível que foi. Mas hoje você gastaria R$8.000 numa festa? Eu não casei, eu não tive festa. Qualquer festa. Temos que conversar com o Bruno sobre isso. Não, eu digo assim, R$8.000 numa festa, gente, isso você tá falando lá atrás. É até complicado fazer a conta, porque 8 mil lá atrás era um dinheiro muito diferente de hoje. Eu gastaria. Por causa da inflação. Você gastaria 8 mil numa festa? Eu não gastaria, não. Sabe como eu gastaria mais. Não, a gente gastaria. Facilmente. As festas hoje estão absurdas, tá? Não, tá demais. R$8.000 hoje é o que o cara gasta na bebida, de bebida. O nosso casamento, a gente casou no cartório, aí depois a gente foi pro restaurante no Rio de Janeiro, que era o Fronteira. Compramos cupom do Peixe Urbano. Lá na Barra. Exatamente. Esse aí. Fronteira. Cupom do Peixe Urbano pra todo mundo, cada um pagava sua bebida e uns amigos nossos passaram nas mesas pedindo dinheiro ainda pro casamento. Foi gente, sensacional. Foi demais. Não é? Tá bom. Storyteller, a gente casou assim. Mas aí o que acontece, cara? Quando faltava 10 dias, eu lembro que eu tava numa pressão assim, que a mulher das flores tava ligando, falta parcela de R$500. O cara do salão de festa, olha, não esquece a parcela de 800. Nessa pressão... Vocês tinham dinheiro pra casar ou não? Já assumiram dívida aí? Não, tá maluco. A gente saiu fazendo dívida aí, né? Eu fui criado em igreja, então a gente tem uma frase que não é bem assim que funciona, mas virou um jargão dos crentes, que é o seguinte, Deus proverá. Sai fazendo dívida. Sai fazendo dívida que vai dar tudo certo. E não vai, né, cara? É um jargão que realmente Deus provê, mas debaixo de várias condicionais. E aí eu falei, não, Deus vai prover tudo. Vamos fazer. Só cortaram o fim da frase, né? Porque era Deus proverá para si. O sacrifício, que era do sacrifício de Abraão. Aí eles pegam um pedacinho e sai todo, Deus vai prover pra mim também, né? Minha mãe não é muito religiosa, mas tem essa cabeça mais ou menos. Né? Vai dar certo, vai dar certo. Vamos que vamos. E aí o que aconteceu? 10 dias antes, cara, eu recebi uma ligação, eu fui trabalhar normalmente, não deixaram eu entrar na sala. Assim, cara, toma aqui tuas coisas, vai embora. E me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu desempregado. E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino está na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente eu casei 15 de junho. Em setembro eu comecei a minha agência de turismo, nos fundos da minha casa. E isso em 2005. Em 2006, a gente penou muito, a agência não estava dando muito certo, mas eu pagava as contas, fazia compras. Eu lembro que a gente era muito feliz com R$50 no final de semana. Eu ligava pra gente, Janine, tem 50 pro final de semana. A gente já sabia o que ia fazer. A gente ia comprar o pote de açaí de 700 ml e deixar na geladeira o final de semana pra gente comer aos poucos. Alugava 2 vídeos na locadora pra ver final de semana, porque não tinha Netflix, não tinha nada disso. Alugava 2 DVDs. No sábado a gente pediu uma pizza de R$26,50. Aliás, mandar um abraço pro seu Zé, que parcelou várias vezes a pizza pra gente. Me cobrava, seu Thiago, o cheque voltou de novo. Passava o cheque de R$26 que voltava. Mas eu era muito feliz com R$50 no final de semana. Mas tinha que gastar. Chegou na mão, tinha que gastar. Tinha que gastar. E, então, assim, 2016 foi muito difícil. 2006, 2007, a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com o Oriente Médio, fazer viagens focadas em Israel, a gente começou a prosperar. 2008, a gente começou a ganhar muito dinheiro.
2009 a gente explodiu. Bum, viramos a terceira maior empresa do país no segmento. 2009, Nossa. 2010, 2011 a gente ficou na liderança. Tudo dando certo. Dando certo na minha cabeça. Hoje eu vejo que eu tava fazendo um monte de burrice, eu vou chegar aí. Eu tava orgulhoso. Então, em 2009, 2010, eu comprei meu primeiro carrão, aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó para todo mundo ver, os primos ver eu chegando de carro. Orgulho, vaidade. Eu achava que era o dono da verdade. Às vezes vinha um colaborador e falava, Thiago, acho que a nossa equipe de venda tá certa. Eu falei, você trabalhou aonde para falar assim? Você tem qual experiência? Então, não escutava ninguém, achava que sabia as coisas, não busquei consultoria, não busquei mentores. Mas tinha dinheiro, o dinheiro estava no caixa, eu estava achando, tá tudo bem, Deus está comigo, vambora. E aí, quando chegou de 2013 para 2014, a gente já estava assim, fazendo muitos grupos e muitos grupos famosos. Muita gente famosa no Brasil fazia grupos de turismo com a gente. E aí eu fui fazer uma viagem nova. Aí eu comecei a gastar a bel prazer. Tipo assim, eu ligava pro financeiro e falava assim, cara, quanto é que tem na conta aí? Eu não perguntava quanto tem meu, quanto tem na conta. Você tratava a PJ como se fosse Meu Deus do céu. Eu quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente, orgulhoso, não tinha experiência, achava que tinha, e principalmente porque eu misturei PJ com PF. Sim, pior coisa. Então, E é super comum. é muito comum. o mais comum. Então eu queria deixar a empresa pobre, portanto que eu fosse rico. E hoje a gente sabe que a visão é a empresa rica e você Matou a vaca, né? Exatamente. E aí eu fiz uma viagem, eu viajava muito e tal, fiz uma viagem para Nova York com a Janine e recebi uma ligação de lá, falando o seguinte, olha, volta porque a empresa quebrou, tá de cabeça para baixo. Eu falei, como assim? Tá tudo bem. Para você foi do nada. Foi do nada. A gente já sabia que estava assim, difícil e tal, mas a gente já tinha passado por outras dificuldades. Mas o que aconteceu foi que o mercado virou de um dia para o outro. A gente recebeu muitos grupos, 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1,80. O mercado virou para 3 e pouco, era dia de pagar fornecedor. Então, tipo assim, eu tinha 3 milhões de caixa, mas estava devendo 9. Nossa. Só que aí vai piorar. O que, cara, vamos lá, a cifra, o que foi o quebrar com gosto assim? Eu quebrei em 2 milhões e meio de dólares, né? Nossa. Eu tô me sentindo todinha. assim. Não foi nada, minha. Amadora, Patrícia. Ai, tô muito amadora, gente. 2 milhões e meio de dólares. 2 milhões e meio de dólares que eu paguei em 9 meses, vou explicar como. Quebrado. Aí o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Agora não tinha dinheiro pro fornecedor e não tinha dinheiro para devolver. Nossa, mãe. Gente. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Deu tudo errado ao mesmo tempo. Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino, que eu falo o seguinte, quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Você vai passar pelo que tem que passar, é plano divino. É uma conspiração divina a seu favor. Porque eu falei, cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí o que aconteceu? Automaticamente todo mundo saiu de perto de mim. Cara, todo mundo começou a pedir. Os funcionários começaram a dar baixa. Tchau, tchau, tchau. Perceberam que tava quebrando. Viram que ia quebrar. Dívida os uma amigos doença foram embora. infecto-contagiosa. A dívida é a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano. Né? Um pai de família tem que odiar dívida. Senão ele vai trazer falta de energia emocional e espiritual para dentro da sua casa e é terrível. A dívida financeira, ela complica muito a vida familiar, a vida emocional. E para quem acredita em vida espiritual, a vida espiritual enfraquece muito. Então, eu me vim de um dia para o outro quebrado. Aí, o que eu fiz? Não tinha mentor. Não tinha nada. Pedir ajuda. Aí, o que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim. Todo mundo ligando. Processo. Tomamos não sei quantos mil processos que eu tinha que ir. Nos processos eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído. Neguinho te ameaçando, pedindo dinheiro e não sei o quê, falando que vai não sei o quê. E você ainda tendo que ir no processo, todo mundo te acusando de tudo. Cara, eu só não morri porque Deus não quis. No meio disso, eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Não tinha mentores, eu tinha patrimônio. Eu queimei meu patrimônio de uma semana para outra, vendendo a 50%, 60% do que valia para pegar o dinheiro rápido. Então eu tinha apartamento na Barra da Tijuca, tinha meus carros, tinha terrenos, eu peguei tudo. Em uma semana eu vendi todo o meu patrimônio com o ideal de vou limpar meu nome. Mas você vê como é a cabeça, né? Porque a dívida você já tinha. Pra que vender rápido? Então, pra que queimar logo? É a falta de mentoria, né? É a falta de convivência com pessoas que entendem. Tem até um ponto sobre isso, né? Outro dia me perguntaram sobre a situação do Brasil hoje.
Porque lá atrás, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, o Paulo Guedes falava, não, a gente vai pagar muito da dívida pública, vamos vender 1 trilhão em imóveis. Só que hoje o Brasil tem um problema de fluxo, porque o Estado ele gasta muito mais do que arrecada. Aí você pega e vende estoque, você pode pagar a dívida, mas no mês seguinte o problema continua. Porque você não foi na causa, você foi só na consequência. É o cartão de crédito. A dívida. Exatamente. O negócio continua lá. Seria a mesma coisa que dentro de uma família, por exemplo, você gasta mais do que você ganha, e aí você fala, vou vender a prataria que a vovó deixou de herança, aí você paga a dívida, mas no mês seguinte a dívida vai continuar. Porque a tua dinâmica é gastar mais do que ganha. Exatamente. Agora eu achei engraçado que você fez assim, o governo arrecada e gasta. O governo arrecada. O arrecada é assim, só que o gasta... Arrecada e gasta. É desse tamanho. Por isso que eu digo para as pessoas, não importa o quanto entra de dinheiro, você tem que prestar atenção no quanto sai. Bom, eu vou até aproveitar. Chegamos no fundo do poço, porque eu queria que a Patrícia fosse pro fundo do poço também, para depois a gente mostrar como é que foi a recuperação. Aqui é o fundo do poço. Aqui eu vou entrar em depressão, aqui eu vou passar por ameaças, aqui eu vou tomar decisões sérias na vida. Esse aqui é o fundo do poço. Quando eu quebrei, comecei a ser processado e vendi todo o meu patrimônio, eu fui morar numa casa assim vergonhosa de aluguel, vergonhosa mesmo, uma entrada assim de uma comunidade. Na época eu só tinha 2 filhos. Hoje eu tenho 4. Só 2? Hoje eu tenho 4. É relativo, né? Tudo é muito, né? Eu sou um cara abundante e próspero, né? Não vamos brincar com isso. Não. Eu vou sair fazendo filho. E todo mundo pergunta, mas com a mesma mulher? Eu falei, só tive essa, só tem essa. Então... mas fechou agora, né? Agora a gente fechou. Fechou porque eu não tenho mais condições emocionais. Então... Eu só tinha 2 filhos na época, a gente passou por muita vergonha, muita humilhação, a gente foi muito caluniado. Muita gente inventava a história da gente. Então, normal. O ataque emocional era muito forte. E as pessoas são muito criativas, gente. Vocês têm que ver como elas são criativas. São criativas. Muita gente que tentou me destruir no nível máximo. Pensa no nível hard, assim, de destruição. Hoje, bate na minha escola e fala assim, rapaz, sempre acreditei em você, cara, tamo junto. É impressionante, cara. Isso parece coisa de filme. As pessoas ficaram 2 anos tentando me destruir. Viram que eu já estava peso morto e veio para me destruir de vez. Acho que elas não percebem. Não, elas não... Eu acho que é isso. Não é nem que elas são falsas, não. É que elas não se dão conta do que fizeram. Não se dão conta na merda que fizeram. Não dão conta. Elas vão num... flow. É um modus operandi ali que se repete, porque, você passou isso no Rio de Janeiro 15 anos atrás. Não, isso foi em 2014, 7 anos atrás. 7 anos atrás. Eu passei essa situação toda no ano 2000, 2001. Foi a mesma coisa. O teu também foi a ver com o negócio que você quebrou. Foi a ver com o negócio que eu quebrei. Eu sempre trabalhei com comunicação, né? Sempre trabalhei na TV. E aí teve um dia que eu cheguei à mesma conclusão que o Thiago. Eu falei assim, gente, trabalhar para os outros é muito ruim, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar e eu sempre tive assim, a gente estava falando de clichê, né? Clichês existem por algum motivo. E tem um clichê que eu levei a vida toda, que foi muito positivo para mim, que é aquilo que a mãe da gente fala, assim, tipo, você não é todo mundo, sabe? Eu entendi aquilo. Eu não sou todo mundo. Então, na minha cabeça era assim, eu sou exceção. Então, eu ia trabalhar, o pessoal dizia assim, não, aqui ninguém chega mais cedo. Aqui ninguém fica até mais tarde. Eu dizia, mas eu sou a exceção. Eu vou chegar mais cedo. Eu não sei fazer nada, comecei a trabalhar com 18 anos, né? Na mesma condição do Thiago, não tinha nem dinheiro e nem tempo para estudar. O que eu ganhava era ali para ficar no 0 a 0. Eu dizia, então tenho que aprender. E aí eu chegava mais cedo, chegava 3 horas antes do meu horário, entrava às 10, chegava às 7. E às vezes saía ali, em vez de sair às 7 da noite, eu saía às 8, saía às 9. Sempre tentando aprender alguma outra função ali, né, dentro da emissora de televisão que eu trabalhava. E isso foram vários anos, depois eu fui trabalhar fora, mas sempre naquela, alguém decide a minha vida, alguém decide quanto eu vou ganhar, alguém decide se eu vou trabalhar aqui, se eu vou trabalhar, se eu vou viajar, se eu não vou, né? Eu não tinha, a minha agenda não era minha, era sempre assim, Patrícia, a semana que vem você tem que estar em Buenos Aires. Olha, mas na outra semana você não vai trabalhar aqui em Buenos Aires, você vai voltar para São Paulo. Então eu ficava assim, meu Deus, né? Pra onde eu vou? Esse negócio de ser dono do seu destino, cara, isso é uma riqueza. É isso que ela tá falando. Alguém tem que decidir por mim? Por quê? Isso é fantástico. Depois a gente fala sobre isso. E aí isso caiu na minha cabeça e eu falei, não, eu sei fazer várias coisas, eu quero trabalhar para mim. E aí eu cometi assim, sabe, todos os erros de empreendedor descabeçado? Eu cometi todos, porque eu pensava assim,
Eu vou abrir o meu negócio, então vou trabalhar a hora que eu quiser, eu vou trabalhar o dia que eu quiser. Só com o que eu gosto. Ele só vou fazer o que eu gosto. Já começa agindo como se fosse fácil, né? Como se o dinheiro as pessoas vão trabalhar para mim. Eu vou lá e vou pegar o dinheiro. E no meu negócio eu faço o que eu quiser, né?